Amém. Graças a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que é estar à frente da Ofenvoc. Nunca na minha vida imaginei. Quando eu vinha visitar a igreja, ainda era bem novinha, quando ainda tinha amizade com a família da Clair. Eu vinha a convite e quando eu via as irmãs, parecia um coral de anjo. E eu falava, quando eu casar, eu quero cantar com essas irmãs. E olha onde o Senhor me colocou, Não para a minha glória, mas sim porque é a vontade dEle, e assim eu peço que Ele siga me capacitando. Quero aproveitar que os irmãos estão de pés e dar início, continuidade, a este tema que é o trono da graça. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, que é o texto que nós nos manteremos nessa pregação. Amém? Agradecer a todos que me ajudaram durante o preparar dessa mensagem, meu esposo, que teve alguns momentos de meditação, a Clair também, que se dispôs a sentar comigo para nós compartilharmos também daquilo que nós já tínhamos escrevido, meditado, e não podia deixar também de mencionar o pastor, que foi indispensável entre tantas coisas. Eu acho que eu já tinha uns 4 sermões. E o pastor não só me alinhou a ideia, como ele também até formatou o meu documento aqui, quando eu mandei para ele. Graças a Deus que a gente tem essa assistência, da parte aqui dos nossos irmãos e do nosso pastor. Muito obrigado por essa ajuda. Vamos então, Hebreus 4, do 14 ao 16, diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Os irmãos podem assentar. Ontem nós iniciamos esta festividade em que a Clair trouxe a sua pregação, trazendo as características do trono da graça. O que é o trono da graça e as suas características. E na sua exposição, no seu sermão, ela nos trouxe esta verdade, que o trono da graça ele não pode ser mensurado, medido. Ele não é algo visual, algo que pode ser construído pela nossa imaginação. Mas que o trono da graça se trata do acesso à presença de Deus. Nós não temos algo físico, mas espiritual da parte de Deus. Quando nós nos achegamos na sua presença, nós sabemos que ali o Senhor está. Mas também tivemos ali esta verdade, que somente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que foi feito, é que podemos chegar a esta presença, que o sangue de Jesus é este que o torna, que o faz um trono de graça para pecadores. Hoje nós daremos seguimento a esta mensagem, a esta festividade, a este tema, trazendo para os irmãos, então, quem são os convidados a se achegarem ao trono da graça? É uma pergunta. Talvez até você, que é cristão, talvez em algum momento tenha se perguntado, será que eu já me acheguei a este trono? Então aqui nós temos uma pergunta: quem são os convidados a se achegarem a este trono? E o primeiro tópico que eu quero trazer, respondendo essa pergunta, é que quem se chega ao trono da graça são os que confessam e mantêm firme a sua confissão, que está ali no versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, o que é a confissão? É você crer nessa verdade, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Ele é o sacrifício que foi dado pelos pecados de muitos, que Ele é o sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele não somente adentrou ali o santuário, o santo dos santos, mas Ele entrou no céu, ele rasgou o véu, todo o véu de impedimento que havia entre o homem e Deus, para nos abrir este caminho. Então, quem crê e quem confessa essa verdade, pode se achegar ao trono da graça de Deus. Essa confissão é um ato que testemunha a aceitação e o reconhecimento de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Muitas vezes, muitas pessoas acham que esse reconhecimento, que essa confissão, ela basta ser verbal. Mas não. Essa confissão é algo que flui da fé que foi gerada no interior da pessoa. Então, quando nós somos convidados a crer em Cristo, pela palavra da verdade que nos é pregada, como esta oportunidade que nós temos agora, a palavra de Deus, ela começa a ser direcionada a nós de maneira... Quantos de nós não tivemos essa experiência? De maneira que parece que é tudo para você, ou está te despindo totalmente, ou está te confrontando de maneira que você fique irado. Ou talvez envergonhado, ou talvez se sinta perdido. Assim é a palavra de Deus quando ela vem até nós. Então, algo começa a acontecer no seu interior. A palavra de Deus, ela nos fala que gera em nós algo no âmago do nosso ser. Nós podemos sentir algo nas nossas vísceras, nos nossos órgãos, quando a palavra do Senhor, ela de fato mexe conosco. E quando isso acontece aquilo que é dito em Hebreus 8:10. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis nas mentes deles, e as inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Quando a palavra de Deus, ela chega no seu coração e começa a gerar tudo isso dentro de você, o Senhor, pela ação do Espírito Santo, está tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. E ali, Ele faz toda a obra que precisa ser executada na sua vida. E aí, simplesmente, você vem. Como o pastor disse, Ele te atrai com suas cordas de amor, de maneira que se torna irresistível. Então você vem e confessa. Como nós tivemos aqui na semana passada, quem pôde contemplar, aquela maravilhosa situação, né, de irmãos confessando a Jesus Cristo, declarando que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que hoje faz uma aliança com Cristo. Mas antes disso, Deus já tinha feito uma aliança, simplesmente se consumou ali aquilo que o Senhor já havia preparado. Então aqui nós temos que esses são os que podem se achegar ao trono da graça. Quando você confessa a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Como eu disse aqui, nós nos lembramos desse dia, mas talvez pessoas aqui ou estejam afastadas dos caminhos do Senhor, ou ainda não tiveram este momento. Mas a palavra do Senhor aqui em Hebreus 4, o verso 7, a parte B, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Meu irmão, não lute com Deus. Eu fiquei meditando ali, quantas vezes o Senhor se achega a nós, em cada experiência, como Jesus foi até aquela mulher samaritana e falou: olha, eu tenho uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor chega e mostra a sequidão em que você está.
Ou também como ele fez com Paulo, que precisou derrubar, deixar ele cego de tudo aquilo que ele via fisicamente, para que na escuridão dos seus olhos físicos ele pudesse ver a luz, que é Jesus Cristo. Então, irmão, não importa a situação que você se encontra, muitas vezes a palavra de Deus vem ao nosso coração e está nos amassando por dentro. O Espírito Santo já está ali fazendo a obra dele e a gente se coloca na nossa condição carnal e fala, eu não posso, vou ter que mudar minha vestimenta, vou ter que largar meu vício, vou ter que seguir cronograma de igreja, e aí você tenta resistir. Mas a palavra do Senhor fala, se hoje você ouvir a voz do Senhor falando, vem, o Pai de braços estendidos para te receber. Meu irmão, não importa aquilo que você vê como impedimento, se o Senhor te chamar, se lance aos braços dele, porque ele há de capacitá-lo, de libertá-lo de tudo aquilo que te prende. Então aqui nós vemos que isso é a obra que o Senhor faz nas nossas vidas. E estes que confessam o Senhor, que reconhecem o seu sacrifício, testificam aquilo que Jesus fez na cruz. E então você tem um livre acesso ao trono da graça. Você tem carta branca. A partir do momento que isso foi manifesto, desta obra maravilhosa do Senhor, você pode se achegar. Porque o homem, em sua condição física, em sua condição original, é pecado, é inimigo de Deus. E não pode se achegar a Deus. Tudo o que ele fizer em nome de Deus vai servir de julgamento no dia. Naquele dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja e condenar aqueles que se perderam. Por isso que nós vemos que muitas pessoas, em um momento de fragilidade emocional, de dificuldades, procuram uma igreja a fim de ter os seus problemas resolvidos. Esse Jesus que nós cremos não é um Jesus que vai, se ele quiser, ele cura, mas se ele não quiser, não precisa. Que vai pagar os seus boletos, que vai resolver o seu problema, a sua situação financeira. Não, muitas pessoas vêm em busca desse Jesus, querendo somente o pão que foi multiplicado. Mas aí, quando recebe esse pão, volta para casa de barriga cheia e esquece o Deus que deu o pão. Mas aqueles que Jesus chamou, aqueles que pela ação do Espírito Santo confessaram esse Jesus, eles continuam querendo esse Jesus. E eles se achegam ao seu trono de graça. Amém? O segundo tópico que eu quero trazer diante desse convite que é dado, quem são os convidados a se achegarem ao trono da graça? Nós já vimos que são esses que confessam a sua fé e também, esqueci de falar, e que mantêm firme a sua confissão. Como que você vai manter firme a sua confissão? Firme na fé que te salvou. Firme no Cristo que te resgatou. Você não pode perder de vista aquilo que foi feito. O sacrifício de Jesus Cristo sendo imolado naquela cruz, bebendo o cálice da ira de Deus em favor dos nossos pecados. E quando você se lembra disso, e quando você busca diante do trono da graça de Deus, graça e misericórdia, Ele te sustenta, e a sua fé, a sua confissão, ela é mantida. Amém? E quem mais pode se achegar são os que são tentados. Os que são tentados. E quem confessa a Jesus, é tentado ou não? É tentado. Então veja que o nosso sermão ele vai ter uma sequência, porque é uma realidade da vida de alguns. Estes que foram chamados, estes que confessaram, estes que vivem uma nova vida com Cristo, eles já receberam o perdão pelos seus pecados, mas estamos sujeitos ainda a esta carne,
a este corpo que vivemos. E nesta carne, nós muitas vezes somos fragilizados pelo pecado. Vou voltar aqui ao versículo, que é o verso 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, quando ele vem para este mundo, ele vem para viver diante do corpo físico que toda a geração, toda a descendência de Adão estava. Ele vem para cumprir toda a lei, tudo aquilo que o homem não podia fazer, Jesus veio para cumprir. Ele, sendo Deus, se despiu de sua glória, se vestiu em carne humana e veio para este mundo testemunhar, servir, mas também ser tentado, sofrer as tentações que o homem na sua carne vive. Mas em nenhum momento ele peca, para ser uma oferta justa e agradável a Deus, para ser uma oferta de uma vez por todas, para todos aqueles que o Pai lhe deu. Então aqui, quero colocar, todo o meu sermão ele foi pesquisado na minha Bíblia, que é Nova Almeida Atualizada, e no comentário bíblico diz assim: a palavra tentado no grego, pairazô, pode se referir tanto à tentação que pode fazer alguém cair, quanto à prova que tem a intenção de fortalecer alguém. Sendo assim, ambas as conotações podem ser aplicadas nesse versículo. As tentações são investidas diabólicas para subverter o plano de Deus. No caso de Jesus no deserto, a intenção do diabo era desqualificar Jesus como Salvador. Porém, as suas investidas foram frustradas. Mas veja que naquela ocasião, Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Ali havia da parte de Deus também, Deus aproveitou aquela oportunidade para que Jesus ele fosse fortalecido espiritualmente. E ali no seu momento de tentação, Jesus orando, jejuando, quando o diabo vinha lhe oprimir, como vocês sabem, ele rebatia com a palavra de Deus. Ele estava ali em processo de santificação também. E esse é um processo que o cristão ele precisa passar. O Espírito Santo ele nos foi dado para completar essa obra que é nos tornar santos, nos santificar de glória em glória até que Jesus venha. E como que o crente, como que o cristão é santificado? Orando, buscando a Deus. Mas aqui o nosso tópico é o ser tentado. Muitas vezes o diabo vem para nos oprimir, ele vem para nos tentar. Muitas vezes a própria inclinação, porque nós temos áreas que é mais difícil. E aqui fala que Jesus foi testado em todas as áreas da sua vida. Irmão, você já foi testado em todas as áreas da sua vida? Porque o meu problema talvez é um, o seu é outro. Então Jesus ele foi testado por todas as áreas físicas, que nós todos aqui talvez ainda não dê tudo que Jesus precisou suportar. Para que nós, diante do nosso pecado, diante da nossa fraqueza, nós tivéssemos um intercessor diante do Pai. Alguém que se compadece. A palavra diz que não há nada que seja estranho a Jesus daquilo que nós podemos passar aqui nessa terra. Então, irmão, quando você estiver sofrendo alguma perseguição, alguma investida diabólica, ou quando você esbarrelar num pecado, algo que é difícil, porque o diabo realmente ele nos leva a cair naquilo que nós somos, naquilo que é mais difícil para nós. E aí você começa a ser acusado cruelmente pelo diabo, e aí você começa a olhar para você e se ver indigno de se achegar ao trono da graça, e isso muitas vezes leva pessoas
até saírem da presença de Deus, a se afastarem dos caminhos do Senhor, porque olha para ele e fala, esse pecado aqui não tem como. Com que cara eu vou me apresentar diante do Senhor? Mas, irmãos, quando nós nos achegamos diante do trono da graça de Deus, é reconhecendo que o sacrifício dele já nos lavou de todo o pecado. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Porém, numa situação de pecado, o Espírito Santo, ele te convence da culpa e do pecado. E que você não pode permanecer nele, porque se você permanece, então você não é de Deus. O cristão, ele vive uma luta árdua, uma luta terrível contra a sua carne, contra o pecado. E essa é a luta que está travada até que Jesus venha. Que você busque graça e misericórdia no trono de Deus. Que diante da situação em que você se encontra, você procure refúgio na presença de Deus. Reconheça o seu pecado, confesse, não peque mais, busque com todas as forças. Por mais fraco que você esteja, leve ao Senhor a sua oração, leve ao Senhor as suas angústias, as suas aflições, porque Ele está ali para te ouvir. O Senhor não está de ouvidos tapados, por mais que pareça longe. Hoje eu estava ali meditando e pensando que quando o Senhor ele nos chama, nós temos acesso a esse trono, e tem momentos que nós estamos tão cheios, tão fortalecidos, e parece que a gente está face a face com o Senhor. Mas tem outros momentos que parece que nós estamos a uma cidade de distância do Senhor, ou até mais. Momentos em que você ora e parece que você não está sendo ouvido, mas a palavra de Deus te garante que o Senhor, ainda que Ele demore a te responder, o Senhor está te ouvindo. O Senhor Jesus Cristo, Ele está ali reconhecendo essa situação e ali no tete a tete está passando para o Pai. Olha, o meu sangue já lavou e já remiu esta pessoa. Quando você olha para você e parece que você está tão sujo, mas aí diante da presença de Deus ele fala, o meu sangue já o lavou e as minhas vestes já estão sobre ele. Então, irmãos, não se deixe ser caluniado pelo diabo, não se deixe ser abatido. Entre em vigilância, porque o diabo ele é muito sujo, assim como ele quis ali interferir no propósito de Deus, tentando Jesus, assim também ele nos tenta. O propósito do diabo é querer de toda forma romper aquilo que está proposto, impedir que você chegue ao êxito. Porém, por mais que o diabo lute, você vai chegar ao êxito, porque não é de você. É simplesmente porque Jesus Cristo garante, pelo Espírito Santo que habita em você, que você seja com muita perseverança, ou seja, muitas vezes cambaleando, mas você vai, pela graça de Deus, chegar lá naquele dia em que a coroa, né, da justiça do Senhor estará ali para te glorificar. Nós nos lembramos, para concluir essa parte da tentação, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito mais excelente. Então, seja o que for, que nós possamos nos lembrar que quanto mais sofrimentos, quanto mais situações que nós vencemos, nós saímos ainda mais vitoriosos. E ainda que isso, de alguma maneira, não deve trazer glória para nós, mas trará naquele dia em que o Senhor nos glorificará. Fiquei me lembrando aqui daquela parábola. Não, acho que não é aqui. Vamos para o próximo tópico. Então, os que são tentados também podem se achegar ao trono da graça. Você que sofre tentação, você que sofre
dificuldade, você que sofre com essa carne, com o peso que muitas vezes você está lutando contra si mesmo, porque habita em você um Espírito que é santo, um Espírito que é Deus. E quanto mais você se santifica, mais aí você se fortalece. Mas no seu momento de fraqueza, não se esqueça que você tem livre acesso ao trono da graça, que o Senhor, por mais difícil que seja, o Senhor te receberá na sua presença, para naquele momento de confissão, para naquele momento de angústia, o Senhor derramar o bálsamo dele e te conceder o perdão naquela hora. Amém? E o próximo tópico, que também nos responde quem são os convidados a se achegar ao trono da graça, é o versículo 16. Os que confiam na graça que flui do trono. O versículo 16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Implicitamente já vem sido dito isso desde o início da pregação. Mas esta é uma verdade. Você que confia plenamente na graça que foi recebida da parte de Deus, você que confia que da parte de Deus você recebe essa graça maravilhosa que veio da parte de Jesus Cristo, você é encorajado, você deve ser encorajado a se aproximar do trono da graça de Deus. Significa dizer, irmão, que nós temos um privilégio, o privilégio de ter um relacionamento pessoal com Deus. Termos confiança, ousadia, coragem para chegar diante desse trono e falar honestamente com Deus. Irmãos, nós servimos um Deus que Ele conhece o mais intrínseco do nosso coração. Até aquilo que nós não falamos, aquilo que nem sequer talvez foi cogitado, mas não foi processado, Deus já sabe. E como que você vai omitir desse Deus aquilo que está errado, aquilo que está difícil? Então você pode chegar e falar abertamente com Deus, que Ele não vai jogar sobre você um peso de culpa, Ele não vai te dar um castigo cruel neste momento. Quem faz isso de te culpar é o diabo. Mas o Senhor, Ele vai derramar a sua graça sobre você. Então saiba que você tem esse privilégio. Porém, há uma ressalva, né? Que seja com reverência adequada. Não é porque eu posso ter confiança no Senhor que eu não vou ter a reverência de reconhecer que é tudo por Ele e tudo para a glória dEle. Que tudo foi feito por Ele. Jesus contou ali uma parábola daquele fariseu que subiu no monte para orar. É o fariseu e o publicano. E aí o fariseu, confiante no templo, e ali aquele fariseu no templo batia no peito e falava: ó Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse aqui, porque eu tenho entregado o meu dízimo, tudo que eu faço é certinho. E então ele começa ali dizer as coisas que ele faz e ainda mais se comparar ao outro que está do seu lado. E aí, seguido disso, Jesus fala do publicano que de longe nem sequer tinha coragem de levantar a cabeça e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E ali Jesus pergunta: qual desses foi justificado? Irmão, nós aqui devemos sim fazer obras. O texto que a Sandra leu no início do culto foi exatamente uma chave. E o da Fran também, Deus ali confirmando esta palavra ao nosso coração,
que é graça, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que nós não venhamos nos gloriar. Aquele fariseu ali, ele estava ali se gloriando das obras que ele fazia, ainda com seu pé na lei. E Jesus olha para ele e fala: se não for a minha graça, o dom gratuito de Deus, você não tem parte comigo. As suas obras são trapo de imundícia. Mas aquele qual meu sangue derramou, esse sim, ele é bendito. E eu recebo. Então, obras, irmãos, não agrada ao Senhor. Agrada quando toda a glória é dada a Ele. Porque somente Ele é digno de receber na nossa adoração, no nosso serviço, no nosso dízimo, em tudo que nós fazemos. E aí nós fazemos confiantes que é nesse Deus que eu estou servindo, é nesse Deus que eu me achego, confiando que quem prometeu é fiel para cumprir. Jesus nos fez uma promessa e Ele vai cumprir até o dia que Ele volte. Mas enquanto isso, irmãos, nós temos que permanecer aqui, firmes, confiantes. Mas essa confiança, quando ela é abalada? Quantas vezes, ou talvez em algum momento, você pensou em desistir? Quantas vezes, ou em algum momento, você falou: eu acho que não vale a pena? Aqui o escritor aos Hebreus, ele está direcionando essa carta para um povo que era judeu e foi convertido ao cristianismo, que começou a passar severas tribulações. E nesse momento de luta, esses cristãos começaram a querer abandonar a fé. Está difícil. Eu vou voltar para as velhas tradições. Eu vou voltar, porque no judaísmo, nós éramos a lei. No judaísmo, nós tínhamos glória por nossas obras. O sacrifício era feito e pronto. Mas aí, esse escritor aos Hebreus vem com esta palavra. Quão grande salvação você recebeu da parte de Deus. O que você tem lá atrás? Olhe para trás, irmãos. Se em algum momento você pensa que está difícil, se em algum momento você pensa em desistir, lá atrás só existe a ira de Deus e um túmulo. Um túmulo vazio, porque graças a Jesus Ele te tirou de lá. Não queira voltar para o túmulo de onde Jesus te tirou. Este mundo não tem nada para nos oferecer. Nós já fomos sepultados com Cristo. Quando Ele nos lavou de todo o pecado, é simbolizado ali no momento do batismo. Quando é descido as águas, todo o pecado, toda a ira de Deus é deixada ali. E quando você é levantado ali daquelas águas, você é levantado, ressuscitado com Cristo. E isso simboliza aquele grande dia em que nós iremos, juntamente com Ele, glorificado nas alturas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Que promessa gloriosa nós temos, irmãos. Não olhe para trás. Não queira questionar a obra que Deus fez. Não é você, mas é Cristo Jesus. E toda essa confiança, toda essa perseverança que o escritor aos Hebreus ele nos incentiva, é testificando, confirmando isso que Jesus realizou e ainda vai realizar. Então permanecemos firmes, perseverantes em Cristo, porque essa obra, nós estamos sendo ajudados nessa obra. Jesus Cristo, quando Ele falou: eu vou preparar o caminho, Ele falou: mas eu deixarei outro Consolador. Você tem em seu ser o Espírito Santo de Deus, esse que te enche, esse que derrama, esse que te dá compreensão da palavra de Deus, que te faz conhecer Jesus Cristo cada vez mais. Esse te ajudará a chegar lá, porque a palavra de Deus diz que Ele é o selo da promessa.
Então, irmãos, por enquanto nós estamos diante dessa carne, deste corpo, que luta, travará uma luta intensa contra o pecado, mas que, permanecendo confiante, firme na promessa que foi dada, chegará o dia em que o Senhor virá e glorificará este corpo junto à graça de Deus. Seremos ali glorificados totalmente, corpo e espírito, para estar juntamente com Deus. Uma promessa foi dada a Abraão, que ele seria pai de multidão. Infelizmente, fisicamente, ele não pôde contemplar, mas espiritualmente ele viu a grande obra que o Senhor fez e continua fazendo, porque muitos dos seus escolhidos ele ainda estão chegando. Essa geração que o Senhor escolheu para ser os seus eleitos. Essa promessa, ela também está diante de nós. Eu não sei, irmão, se nós veremos Jesus descendo, rasgando esse céu de volta. Veremos, né? Não fisicamente, talvez, na ressurreição. Então, irmãos, permaneçam firmes, ainda que você morra, a palavra de Deus, ainda que você morra pelo inimigo, pelas mãos do inimigo, mas espiritualmente você está o vencendo. Então, que essa seja a nossa motivação, que essa seja a nossa esperança diante do Senhor. Que nós o veremos, que nós estaremos com Ele. Hoje nós temos um trono de graça ao qual nós podemos nos achegar. Um trono de graça que convida todos aqueles que confessarem Jesus para estar com Ele. Um trono de graça que convida você no seu momento de pecado, no seu momento de fragilidade, para estar com Ele. E um trono de graça que te convida a perseverar, a confiar. A fé é a confiança naquilo que a gente não vê, mas a gente permanece, porque quem prometeu, Ele é fiel. Então, que nós possamos, mesmo que não vendo fisicamente, mas nós podemos testificar no nosso coração a obra que Cristo realizou. Então, que essa seja uma palavra de fortalecimento para nós, de refrigério da parte de Deus, que nós temos um encontro, que nós temos um lugar de encontro com o Senhor, toda vez que nós nos achegamos à sua presença. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé neste momento.